Olá você, ex-sedentário, ex-sedentária ou quem está quase. Hoje uma convidada catarinense já vai terminar de se apresentar, a professora Jussara Ribeiro, professora de ginástica, com uma experiência longa que a gente vai bater papo aqui nesse episódio e que tem um viés muito bacana de qualidade de vida e ginástica. Então vamos lá, professora Jussara Ribeiro. Quem assiste ou ouve, eu acredito que muitas pessoas devem ter a mesma dúvida que já me fizeram, já perguntaram para mim muitas vezes. Mas ginástica não é só para quem já é bom, para quem já sabe fazer aquilo? Então, diz aí como que a gente faz isso, como que a gente responderia essa pergunta, mas conta, antes de responder a pergunta, conta um pouco do seu histórico, sua linha de trabalho, por favor. Muito bem, que bom. Obrigada pelo convite. Então, eu sou formada em Educação Física, sou especialista em Administração e Marketing Esportivo, sou natural de Santa Catarina, Iporã do Oeste, fica próximo a Chapecó, fica longe de Florianópolis, moro longe da praia, mas é um lugar muito bom e muito acolhedor. Fiz a minha pós-graduação em São Paulo, voltei para o Sul, lá eu fiquei 10 anos trabalhando em academia, fui proprietária da academia, trabalhando com a ginástica, e também tive o meu envolvimento com a dança, com a patinação artística também. Então, a atividade física sempre fez parte da minha vida. E, por uma afinidade com a área, foi a minha escolha em seguir na ginástica corporal. Legal. Então, quando você fala em pessoas praticarem a ginástica ela é para todos, né? Ela é uma modalidade, ela tem uma gama de modalidades que você pode escolher o que você sentir mais confortável em praticar. O confortável não é o confortável de ser melhor, de ser mais fácil, mas é o que eu tenha afinidade, né? Uma modalidade que eu me sinta entusiasmada em fazer, que eu perceba que o meu corpo corresponde a esses estímulos, né? Que eu me sinta acolhida também, porque a ginástica coletiva é isso. O nome já diz, coletivo. Eu preciso me sentir inserido naquela modalidade, acolhido. Então, e pela gama que tem, que a gente poderia estar falando aqui, inúmeras modalidades, e as pessoas já conhecem, que tem nas suas academias, que a musculação é a musculação, mas a gama de modalidades da ginástica é muito grande. Então, eu posso escolher uma modalidade que eu consiga me encaixar e me sentir estimulado a praticar. Tá. Você falou duas coisas bem importantes. Primeira delas, uma gama de ginástica, de aulas, de modalidades. As primeiras 10 que vem na sua cabeça, quais são? Que faz mais sucesso, principalmente para quem quer dar um show no sedentarismo. Que você tem histórias, testemunhos. Isso, então vamos lá. O step, né? Por ele ter também um implemento que faça você, que exija do seu corpo e exija um esforço maior, que é o degrau, né? Que é o subir e descer o degrau. O jump também, ele tem um gasto calórico elevadíssimo, né? Então e além de ser totalmente animado, né? E ser bom de pular, né? Que é alguma coisa que remete à nossa infância também, Sim, né? sim. por esse estímulo. Temos a aula de ginástica localizada, né? Que é uma aula que a gente precisa fortalecer o nosso corpo. O treinamento resistido, né? Que é onde usa o peso corporal ou então halteres e pezinhos que a gente possa, caneleiras também. E é uma aula super animada que tem música, né? Temos também as aulas de bike, as aulas de spinning, que são aulas muito boas. Temos também as aulas de treinamento funcional. Ok.
que são também maravilhosas, estimulam o corpo e fazem a referência dos princípios básicos, puxar, empurrar, saltar, que são características próprias do ser humano, né? Então, isso é muito importante também, Todas lembrar elas na desses princípios. ginástica, todas elas na ginástica acontecem com música animada, para fazer no ritmo da música. Quem gosta de música é uma vantagem, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ela é um fator muito motivante. Ok, também 5, mais 5. Eu te coloquei numa roubada que a gente não tinha combinado isso. Vai lá. Temos as aulas também de ritmos, né? A aula de dança, Ok. que também tem a parte de cardio, né? Muito, e também muito estimulante da música. Temos as aulas de combat, né? Que imitam lutas também, que Mas é sem uma lutar, variedade né? para Para quem quem não gosta. gosta. Isso, não chega a ser a luta, ela tem os princípios de outra das lutas, tanto é que não é uma específica. Ela Uhum. traz o boxe, traz o Muay Thai, traz as lutas, né? E existem as outras variações, né? Temos o HIIT também, que é uma forma de trabalho, uma metodologia de trabalho que muitas vezes é encaixada em alguma modalidade, né? O HIIT, Sim. na verdade, ele é um método que você pode trabalhar tanto para corrida quanto para outra modalidade, mas na ginástica ele também está sendo muito colocado, inserido, né, como forma de trabalho nas ginásticas. Ok, estamos em 8 aí, tem um monte. A gente pode pegar variações, né? A bike tem várias variações, teria a própria Isso, ginástica aeróbica, dança teriam outros, estilos de dança seriam diferentes, daria para a gente desdobrar de diversas formas. Você falou uma coisa que eu gostei sim, muito, sim. que eu chamei a atenção para duas, que era o acolhido, para o aluno se sentir acolhido, né? Como que o aluno sabe que o professor está acertando no acolhimento? O que um professor deve fazer minimamente bem feito para acolher um aluno iniciante que nunca fez aula de nada, que está vendo as pesquisas gritando que quem é mais ativo tem menos internação, produz mais irisina, um hormônio que é o músculo quando está trabalhando, que fabrica e reforça o sistema imunológico. O resumo de tudo que a ciência tem mostrado do Covid é: precisamos de vacina e sistema imunológico mais forte. Nada é mais eficiente do que a atividade física para deixar o seu corpo mais forte. Quem pratica atividade física está morrendo muito menos do que quem não pratica. Então, eu gostaria sempre que fosse pelo amor à procura, mas quando não é, que seja pela dor, está tudo certo. O que é que um professor tem que fazer, ou o que é que um aluno tem que sentir para saber que ele está sendo acolhido ou o professor acolhedor? Ou como você faz isso? Muito legal isso. Então, o nome já diz, a ginástica é coletiva. Ela não deveria ser excludente, né? Então, a ginástica é coletiva, mas a característica é individual. Então, não é porque é coletivo que eu tenho que limitar todo mundo na mesma altura da régua. Não, eu tenho alunos que estão iniciando, eu tenho alunos avançados, isso é fato. Então, não é porque é coletivo que todo mundo vai ter que estar na mesma medida. Eu tenho que ver, e por isso que ela tem que acolher. O professor tem que ver que eu tenho um aluno que ele tem um problema no joelho, ele tem um problema no quadril, né? Então, eu vou conseguir no coletivo, eu vou conseguir não, o professor precisa visualizar isso, entendeu? E colocar essas características individuais Uhum. no coletivo. Aí o acolhimento acontece. É a característica individual que está no coletivo. Então, eu acho muito legal essa frase. A ginástica é coletiva, mas a característica é individual. Então, nós, professores, precisamos ter esse olhar para acolher todo mundo. Por isso, então, que é legal a gente reforçar aqui.
A ginástica é para todo mundo pode fazer. Não é porque você olha lá na ginástica, que tá todo mundo lá, hey, ho, lá, subindo, descendo, e você fica assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Vai. Que há esse cuidado, há esse olhar para isso, certo? Mas aí eu acho que a gente precisa conversar e ver como o professor trabalha. E eu Você gosto acabou de muito de falar. bater nessa tecla, entendeu? De falar isso também para o professor, porque às vezes há esse negócio, tá diminuindo, a galera não tá vindo na minha aula, mas será que você está olhando essa característica? Você está olhando o coletivo ou essa característica? Claro, você não vai dar aula para um, mas você precisa ter esse olhar, é esse o acolhimento, aí que está o acolhimento. O acolhimento eu vou traduzir aqui, me corrija, mas eu vou traduzir para deixar o aluno errar, faz parte do jogo. Fazer na intensidade dele. Se ele estiver chateado hoje, ele pode agachar menos do que ele costuma agachar, e o professor normalmente tem essa sensibilidade. E você deu uma dica muito importante para quem é sedentário, porque, assim, ó, tem gente que olha para a musculação e fala, é chato pra caçamba. Tem gente que olha para a esteira e fala, eu não vou brincar de ser hamster. Eu não vou ficar na bicicleta ali parado, sem sair do lugar, indo para lugar nenhum. Se você tem gente que adora, tudo certo. Eu não vou molhar meu cabelo na piscina, eu fui nadador, por exemplo, eu não vou me expor minha celulite ou minha barriguinha para nadar, tudo certo. Tem uma outra gama de modalidades chamada ginástica. E se o professor não respeitar a sua individualidade, se ele for muito mais exigente com o fazer igual a todo mundo do que permitir você ser você, troca de professor, testa em outra academia, vai achar alguém que faça você se sentir bem na aula dele. Não é a modalidade que é ruim. Né? Tem mais de 400 mil profissionais de educação física no Brasil com registro ativo, mas tem só uma Jussara Ribeiro. Puta, eu tenho vergonha de fazer aula na academia, eu queria aprender um pouco antes. Contrata a Jussara. Mas hoje em dia ela está morando no interior de São Paulo. E daí? Tem celular? Você tem o celular? Faz aí uma aula, 2, 3, 4 e depois vai. Aprende o básico, contrata. Não quero a Jussara porque ela é muito... Acha alguém na tua cidade para fazer, testa. É igual pizza. A gente adora pizza aqui em casa. Não come o tempo todo porque não é a coisa mais saudável do mundo. Mas quando a gente se mudou para esse bairro há 8 anos atrás, a gente provou umas 10 pizzarias até achar uma que a gente falasse, é essa que a gente vai comprar mais. Porque aquela a gente gostou. Faz isso com o professor, não é? Anda aí mais um pouco, Jussara. O cardápio da ginástica é muito vasto. Então, não tem por que você não fazer, né? A variedade é muito grande. Então, você pode escolher o que você quiser nesse vasto cardápio que a ginástica proporciona, né? Então, não há motivo para ficar parado. Você pode escolher. Então, não tem desculpa, não tem desculpa. A gente precisa se movimentar, né? E agora, vendo assim, o que você falou sobre, o que tem se falado bastante sobre o sedentarismo, né? E o que eu vejo muitas vezes que as pessoas associam o sedentarismo só quando tem outras doenças, por exemplo, diabetes, colesterol, pressão alta. Não. O sedentarismo por si só, ele já é um fator, você já é doente. Você não precisa ter diabetes. Se você ficar parado, cara, você já está doente. E você está indo contra o seu corpo. Se a gente for analisar, o nosso corpo é movimento. Nós temos a circulação sanguínea, movimento. Nós temos a respiração. Entra pelo nariz, vai para os órgãos, volta, é movimento. Alimentação. O alimento entra, ele faz um caminho pelo corpo e segue o rumo. É movimento. Então, ficar parado é contra o nosso corpo.
vai contra o nosso corpo. Então, o sedentarismo, ele por si só, você ficar parado, você já é doente. Você não precisa ter a outra lista, né, dos outros fatores. O fato de você ficar parado já vai contra o seu corpo, porque o seu corpo, ele é movimento. Então, se você ficar parado, você vai estar indo contra o fluxo normal do seu corpo. Prova disso, a minha filha de 10 anos, andando de patins, ela quer te conhecer porque descobriu que você foi patinadora, ela caiu esses Eu também dias, quero conhecê-la. 3, 4 dias atrás, e estava sem a proteção da mão e teve uma trinca no rádio, né? E ela está de gesso. E o gesso efetivamente parado. E ela, papai, incomoda demais. Nós aqui sentados gravando isso, a gente não está parado, a gente está trocando a perna, está se ajeitando, mexe no cabelo, mexe. O corpo é movimento até quando a gente está parado. Então a gente precisa sim fazer isso. Bem, pensa aí na sua dica de ouro, sua dica final, e depois a gente vai falar o que é que nós fizemos, ou ontem, ou hoje, ou o que faremos para não ficarmos sedentários. Tá bom? A minha dica de ouro, pegando emprestado tudo que você falou aí, vou ser repetitivo, tá? Procure o professor ou uma academia que tenha várias aulas de ginástica. Se você se interessou por esse assunto, achou que por aqui tem essa, puta, é isso que eu estava precisando, e testa dentro de uma mesma academia vários professores. Se não tiver legal, testa outra academia. A maioria dá período de experiência, senão você contrata uma aula teste para não ter que ficar comendo pizza ruim durante o ano inteiro. E a hora que você achar legal, provavelmente você vai querer ficar lá bastante tempo. Outra coisa legal desse cardápio da ginástica é que você não precisa fazer step, a aula de step, que é subir e descer no degrauzinho, com uma dança super legal, tem que estar super concentrado. Não dá para pensar na compra do supermercado enquanto você está fazendo aula de step, não dá para pensar na reforma que você vai fazer no apartamento. Tem que prestar atenção na aula, e isso é mágico de legal. Eu consegui fazer até o nível básico, intermediário já me atrapalha um pouco, viu, Jussara? Mas eu acho bacana, as poucas aulas que eu fiz. Então, você consegue estar presente e você consegue mudar de aula mesmo no seu programa. Então, você tem muita flexibilidade. Se você acha que fazer a mesma coisa sempre não é para você, você deve procurar ginástica. Manda lá a sua dica de ouro. Então, a minha dica de ouro, então, para quem está querendo começar, para quem está querendo praticar, é que, pelo que a gente conversou aqui, deu para perceber que tem muita variedade. Então, você precisa se movimentar. Então, procure uma academia, procure um profissional que faça toda. Agora que você já conhece, né, o que uma aula de ginástica te proporciona, que é melhora da qualidade de vida, acolhimento, né? Você tem aquele grupo, porque nós não somos só carne, só bíceps, tríceps, abdômen, glúteos. Não, nós somos mais do que isso, né? Nós somos pessoas que têm um coração, que têm um cérebro, né? Então a gente é muito mais do que um bíceps e um tríceps. Então a gente tem sentimentos, né? Então, e a ginástica coletiva, ela também proporciona esse bem-estar físico, psicológico, emocional. Então, assim, procure uma modalidade em que você se sinta bem para realizar, né? E a minha dica também de ouro para os profissionais, né? Que eles comecem a perceber isso. E houve, né? Agora a gente poderia ter assunto para mais dias, né? Que é meio clichê, mas o fitness ele mudou. Muitas coisas mudaram depois desse processo que a gente está passando, o processo que o mundo está passando.
Então, a gente precisa ter esse outro olhar como profissional do que o nosso público está precisando. O que mais vai ser, depois disso, é o acolhimento de uma forma totalmente diferente. Não é mais aquele acolhimento de abraço, de que legal, que bom. Vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente precisa criar estratégias para que a gente possa promover esse acolhimento através da nossa aula, da nossa energia, de como a gente está conduzindo o nosso trabalho. Muito bem, eu estava pegando a cola aqui no seu canal do YouTube, que é Ju Ginástica Corporal. Tem aqui um dos primeiros vídeos, que é o Pilates, né, que a gente não falou, que poderia ser a 9ª aula aí. Isso mesmo. E quando você falou, agora, você foi falando e me veio o seguinte: se você é o tipo de pessoa, você que está ouvindo ou assistindo, que, puta, coletividade é algo que você se identifica, a ginástica é a sua modalidade, seja ela qual for. Né? Coletividade tem muito a ver com ginástica. A minha turma aqui, as meninas e a esposa, são muito da ginástica, embora pratiquem outras coisas também, mas elas gostam muito. Bem, eu ainda não treinei hoje, e vou treinar hoje, membro superior, e vou dar uma remadinha, provavelmente. Ou uma pedalada, ainda não sei. Eu tenho uma reunião daqui a pouco na academia que eu trabalho, e vou chegar mais cedo para conseguir treinar, porque se você ouve cronologicamente, a maioria das academias do estado de São Paulo estão fechadas por determinação do governador. Escolha uma modalidade online que a maioria das academias está oferecendo, muitas delas gratuitamente, até para quem não é aluno. Uma ótima oportunidade para experimentar. Diga aí o que você fez ou vai fazer para dar um show no sedentarismo, Jussara. E o que eu vou fazer é hoje, mais tarde, eu me programo para o final da tarde. Eu gosto do final da tarde. Eu tenho um lugarzinho na minha casa em que eu preparei para realizar os meus exercícios. Vou fazer 30 minutinhos de jump e vou fazer 30 minutos de localizada para membros inferiores. Muito legal. Minha filha, sempre que vê um jump, é pequena, de 10 anos, ela fala, vamos comprar um desse para nossa casa? Ela adora. Como você falou, conecta muito com esse lado da brincadeira. Ela adora a cama elástica, enfim. Seja porque você precisa se afastar das doenças, ou porque você quer encontrar uma conexão com a tua infância, com a tua alegria de criança, que tem muito presente na ginástica também, onde a música está presente praticamente em todas as aulas, você tem uma ótima desculpa para dar um show no sedentarismo. Então, show sedentarismo. Isso aí, show sedentarismo.